Fala galera, beleza? Eu sou o Black Nerd e esse é o Nerd Esporte 360, o seu canal de dicas, análises e escalações para Cartola FC, dicas de futebol, curiosidades e notícias. Então galera, vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. Desta vez vamos falar de Cartola FC, rodada número 1, tá chegando galera. Sábado já começa o Campeonato Brasileiro e começa o Cartola FC, então vamos montar o nosso tradicional time tiro curto. Como você sabe, o nosso canal aí sempre traz duas opções de time tiro curto, né? Ano passado nosso time tiro curto foi muito bem, chegamos a estar lá no top 71 do Nacional, aí acabamos caindo um pouquinho, mas ficamos ali no top 2000, quase chegando no top 1000 do Nacional, então na minha opinião foi uma excelente pontuação para a temporada, tendo em vista que são mais de 4 milhões de cartoleiros, beleza? Então vamos lá galera, a gente vai atualizar esse time, a gente já tem um vídeo já escalando e trazendo as dicas aí importantes para essa rodada, principalmente para tiro curto, mas agora a gente vai dar uma atualizada, afinal de contas já passaram estaduais, a primeira rodada da Libertadores já aconteceu, então vamos trazer aí um time mais atualizado, beleza? Lembrando que no sábado a gente tem uma live de fechamento aí fazendo os últimos ajustes do nosso time principal, por isso que é muito importante que você se inscreva no nosso canal, deixa aquele like maroto, aquele like maneiro que ajuda demais, tá bom? Deixa o like, não passa batido sem deixar o like não, que ajuda muito. E também deixa um comentário, qualquer comentário, você pode deixar seu time que eu analiso depois, deixa um joinha, deixa uma carinha de emoji, tá? Mas os comentários são muito importantes para ajudar o nosso canal a continuar crescendo, beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo sem mais enrolação, time tiro curto, rodada 1 do Cartola FC, mas antes, produção, solta aí a nossa vinheta! Então é isso aí galera, vamos lá para nossa escalação, lembrando que a gente faz a escalação um pouco mais acelerada do que a gente traz no nosso time principal, aí sim a gente traz dados, trazemos aí mapa de calor, cruzamento de scouts a gente faz lá no nosso vídeo de fechamento, tá bom? Aqui a gente traz dois times, senão o vídeo fica gigante se eu ficar aqui passando por ponto, jogador por jogador aqui para poder trazer todas a análise aí aprofundada, tá? Vai ficar muito grande. Então a gente monta aqui rapidinho dois times com vocês, tá? Provavelmente a gente vai montar dois times um pouco mais barato, afinal de contas estamos na fase de valorização, então vamos buscar uma boa pontuação e também junto com uma boa valorização. Vamos começar então aqui, galera, como a gente sempre faz pelo gol, tá? E normalmente, galera, eu monto as defesas fechadas, mas como a gente vai precisar de valorizar, fechar a defesa, só se eu tiver, assim, pensando muito num SG, tá? Tem um SG que eu penso muito nessa rodada, que é o do Atlético Paranaense. Existem outros que são interessantes, o do São Paulo eu acho que é viável, tá? São Paulo e Fortaleza, não vem tão bem os dois times. Esse jogo aí tá com uma cara de 0 a 0, vou apostar aí num 0 a 0 ou talvez 1 a 0 pro São Paulo aí, não vejo esse jogo aqui com muitos gols, nem muitas oportunidades, então acredito que o 0 a 0 é um resultado viável para essa partida, tá? Outro jogo que eu acho interessante é o do Flamengo. O Flamengo só com o time titular não tomou nenhum gol até agora nessa competição, tá? Apesar, tomou um gol lá contra a equipe do Milionários na Libertadores da América, mas o estadual vinha bem aí sem tomar nenhum gol. Não dá muitas chances para chutes, então o SG do Flamengo é um SG viável contra o Atlético Goianiense. Apesar que o Atlético Goianiense vem muito bem nos últimos jogos, aplicando várias goleadas, mas no Campeonato Goiano, tá? Então tá enfrentando o Goianésia, tá enfrentando outras equipes aí um pouco mais fracas, então esse placar elástico pode enganar muito, tá bom? Então vamos ficar de olho, mas eu acho viável aí uma aposta no Flamengo. Outro SG que eu acho interessante é o do Cruzeiro contra o Botafogo em casa, um pouco mais arriscado. O do Internacional também um pouco mais arriscado contra o Bahia, que eu acho que é viável, e também o SG do Criciúma. É um SG viável? Eu acho que sim, só que os jogadores do Criciúma estão muito baratos, então acho que vale muito a pena apostar pensando em valorização, tá? 3 cartoletas apenas custa o goleiro do Criciúma, ele vai precisar de 1,60 para começar a valorizar, beleza? Mas vamos fechar aqui, galera, com um SG que eu acho interessante para essa rodada, tá? Que é do Atlético Paranaense. Apesar do Bento vir aí com 10 cartoletas, ele vai precisar de 5 ponto alguma coisa, 5,60 para poder começar a valorizar, mas eu vejo com bons olhos esse SG contra o Cuiabá jogando em casa, o Furacão tá vindo muito bem, beleza? Então vamos passar agora para a zaga. Esse time aqui eu vou fechar toda a defesa do Furacão, que
que eu acho que é o SG mais viável para essa rodada, e a defesa tem jogadores baratos. Mesmo se tomar um gol, eu acho que eles conseguem valorizar bem nessa primeira rodada, beleza? E agora aqui na zaga, galera, como eu disse, vamos fechar aqui o Atlético Paranaense, já vamos colocar aqui o Thiago Heleno, né, que é um dos jogadores aí dessa zaga, mas como eu disse, gosto muito da zaga do São Paulo, eu acho interessante o Arboleda e também o Diego Costa, gosto da zaga do Internacional, não tanto, tá, porque eu acho que pontua muito pouco, são zagas que precisam muito do SG, tá, quem pontua mais no Inter são os laterais, então Mercado e Vitão são peças interessantes, mas pensando em SG, tá bom? O Cruzeiro, a mesma coisa, se o Zé Ivaldo for para campo, o Cruzeiro tem uma zaga muito melhor, tá? Então Neres e Zé Ivaldo eu acho interessante aí para essa rodada, caso ele vá para o jogo. Outra zaga que eu gosto também, pensando em gols, é a zaga do Atlético Goianiense, tá? O Alexis Vinícius tem 5 gols já na temporada, então pode ser uma peça interessante para vocês aí. E eu acho que, resumindo, é mais ou menos isso aí, tá, galera? Vamos fechar agora aqui com o Kaique Rocha, que é outro jogador bem baratinho, custando 3 cartoletas, precisa de 1,60 para começar a valorizar. Então, essa aposta no Atlético Paranaense é bem viável para tiro curto, tá? E nas laterais, galera, vamos fechar, claro, os laterais do Atlético Paranaense. Tô com o Esquivel e vou ter que buscar o outro lá nos filtros. Então tá aí, galera, fechamos com o Léo Godoy e colocamos o Madison aqui no banco, afinal de contas a dúvida tá entre eles dois, tá? Então vamos fechar aqui por enquanto com o Madison, com o Léo Godoy, custando 5 cartoletas, precisa de 2,70 para começar a valorizar, ou seja, essa linha defensiva aqui do Atlético Paranaense tá bem baratinha, ótima para começar a valorizar e também com chance e potencial de SG, beleza? Então dá para compensar com um goleiro um pouquinho mais caro. Outras opções de laterais que eu gosto para rodada são o Varela do Flamengo, o Ayrton Lucas do Flamengo, o Wellington do São Paulo. São peças que dá para você também fazer uma variação aí, colocando como opções, tá? Vamos passar agora para o nosso meio de campo. E aqui no meio de campo, galera, a gente tem o John Arias, que é uma excelente opção para rodada e vou apostar nele. Ai, Carioca, ele tá custando 17 cartões, ele precisa de um gol e mais um pouquinho para poder começar a valorizar. Eu acredito que ele consegue, tá? Contra o Red Bull Bragantino, que não vem tão bem. Eu acho que tem uma boa possibilidade dele marcar um gol ou dar uma assistência, principalmente pelo fato de dessa temporada o Cartola tava desvalorizando pouco, tá? Então, mesmo que ele não conseguir chegar na pontuação ideal, ele não vai desvalorizar tanto, então vou arriscar um pouco mais, vou ser um pouco mais ousado. E realmente o tiro curto é para isso, para você tentar umas opções um pouco mais ousadas, mas com equilíbrio, para você não perder muita cartoleta e tentar valorizar também na rodada. Então, como eu disse, a gente vai tentar, além de pontuar, também valorizar. Então não podemos esquecer disso, que esse time é um time tiro curto, não é um time principal, beleza? Outras opções que eu acho muito boas para essa rodada, cara, eu gosto do Zarate, mesmo sendo contra o Corinthians, deve desarmar bastante no meio de campo. O Matheus Pereira, cara, uma peça que não dá para deixar de fora, os números dele são absurdos no Campeonato Mineiro, tá fazendo excelentes jogos, dando assistência, fazendo gol, então vale muito a pena ter o Matheus Pereira no seu time. Outra opção que eu acho interessante é o Maurício, tivemos a notícia ontem que ele tá de saída do Internacional, mas deve jogar alguns jogos ainda no início dessa temporada, ele só vai poder sair lá no final do seu contrato, né? Pode ser que ele seja sacado em alguns jogos, tomem cuidado com ele, mas é uma peça interessante pela ofensividade, tá? Tassiano também excelente opção para essa rodada, gosto demais dele. E vou fechar aqui com o Zapelli, tá? O Bruno Zapelli também tá fazendo um bom campeonato pela equipe do Atlético Paranaense. Vamos aproveitar que a gente tá fechando o furacão na zaga e vamos ver se a gente consegue aí um combo interessante com o melhor meia da equipe, que é o Zapelli, que tá em ascensão, jogando muito bem, fazendo gol, dando assistência, jogando bem próximo da área. Eu acho que é uma boa peça para essa rodada, tá? Outras opções um pouco mais fora da curva, galera, que eu acho interessante é o Felipe Matheus, da equipe aí do Criciúma, tá? E eu acho que é mais ou menos isso aí também, tá? O Mateuzinho, exatamente, eu já ia esquecendo dele, Mateuzinho, excelente opção para rodada, foi o grande cara desse meio campo do Vitória em cima do título contra o Bahia, mas vai enfrentar um time bem complicado que é o Palmeiras. O Palmeiras deve ir com um time misto, pois vem numa sequência difícil de Campeonato Paulista, final contra o Santos foi bem desgastante, Libertadores da América vai ter um jogo em casa no qual ele vai precisar de vencer, afinal de contas ele empatou o jogo fora, deve ir com força máxima para vencer essa partida em casa, então contra o Vitória, estreando no Campeonato Brasileiro, deve ir com o time misto, então o Vitória pode aí se aproveitar disso e fazer um bom jogo e quem sabe até
vencer o Palmeiras em casa ou marcar, tá? Então o Mateuzinho se torna uma peça muito interessante para essa rodada, beleza? Tem outras peças aí um pouco mais caras que eu gosto, como o Alan Patrick, que eu acho interessante para a rodada, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí também, fechando o meio de campo. Agora vamos passar para o nosso ataque. E no ataque, galera, tem muita gente pensando no Hulk, mas 22 cartoletas, eu sei que a gente tem que ser usado no tiro curto, mas 22 cartoletas tá um pouco a mais, tá? Eu não confio muito aí, de repente o Hulk vai precisar de fazer, no mínimo, aí quase 12 pontos para começar a valorizar, ou seja, um gol e uma assistência para ele começar a ganhar alguma coisa. Se ele não conseguir chegar nessa pontuação, vai tirar cartoleta demais, e aí eu não quero arriscar tanto, tá? Mas gosto do Pedro custando 15 cartoletas para fazer 7 e alguma coisa para valorizar. Eu acho interessante até o Germancano, de repente um combo com o Arias pode ser interessante, apesar dele não vir numa fase boa. Gosto também do Flaco Lopes, fora de casa contra o Vitória. O problema é que o Endrick já não joga essa partida, então não sei se o Palmeiras vai tão forte para esse jogo, deve ir com um time misto, então vou deixar o Flaco Lopes para um jogo quando for jogar em casa, tá? Diego Costa contra o Vasco pode ser interessante, o preço dele é bem favorável, mas esse cara não dá para deixar de fora. Joga em casa, enfrentando o Cuiabá, Mastriani tá jogando demais, fazendo gols, excelente contratação do Furacão, vai estar no nosso time, unanimidade quase no Cartola aí em todos os lugares que eu vejo, tá? Outra excelente opção que eu acho interessante é o Dineno da equipe aí do Cruzeiro, vale muito a pena para essa rodada, pelo preço, 7 cartoletas, vai precisar de só 3 e um pouquinho para começar a valorizar. Se ele der uma assistência, ele já tá valorizando, tá? Alejandro, outra peça interessante que eu gosto, enfrentando o Palmeiras, como eu disse que deve ir com o time misto. O Vitória vem de um título aí nacional, né? Nacional é um título estadual, então é uma excelente opção aí para essa rodada, tá, gente? Outra peça que eu vou levar para esse jogo, galera, que não dá para deixar de fora, é o Everton Cebolinha. Mesmo sendo fora de casa contra o Atlético Goianiense, vem sendo a principal peça desse ataque do Flamengo, principalmente no jogo fora de casa, deve ser extremamente acionado aí, pensando em gols, tá? E agora, para fechar, galera, eu vou dar uma ousada de novo aqui, tá? Para ousar de novo, eu vou com Pedro, tá? Pedro do Flamengo, acredito que o Tite tá com esse time na mão e tem tudo para fazer uma excelente partida. Vale muito a pena para a rodada e Pedro será o meu atacante aí por enquanto, tá? Agora vamos passar para o nosso treinador e já voltamos. E para treinador, galera, eu acho que tem poucas opções. Treinador é uma coisa que eu não vou gastar tanto, tá? Vou fechar com o Cuca aqui com 10 pontos, como eu acho que a Furacão vai conseguir segurar o SG e vai vencer essa partida. Vamos colocar o Cuca. Vai precisar de 5 pontos alguma coisa para começar a valorizar e vamos arriscar com ele, tá? Mas Eduardo Cudê, excelente opção para essa rodada. Outra opção interessante para essa rodada é o Cláudio Tencati aí, pensando também em pontuação. Afinal de contas, ele só custa 3 cartoletas, precisa de 1 e pouquinho para valorizar. Muito difícil dele não alcançar essa pontuação, tá? Lembrando que esse é um time tiro curto, é um time um pouquinho mais ousado aí, pensando em gols e em alta pontuação, tá beleza? Vamos montar agora o nosso banco de reservas e já voltamos com o time completo. Então é isso aí, galera, nosso banco de reservas está formado com Rocher, Madison, Rodrigo, Mateuzinho e Renato Kaiser. E o nosso time ficou fechado com a defesa do Atlético Paranaense, né? Bento no gol, Thiago Heleno e Kaique Rocha na dupla de zaga, Léo Godoy e Esquivel nas laterais. No meio de campo, Matheus Pereira, Zapelli e John Arias. E no ataque, Everton Cebolinha, Pedro e Mastriani do Furacão, tá? O nosso capitão para essa rodada será Mastriani do Atlético Paranaense. Ele será o nosso capitão, confiante aí no Furacão em casa, acredito que vai fazer um bom jogo, tá? Agora vamos lá, galera, mostrar pra vocês a nossa segunda opção de time tiro curto, que ficou muito forte também, beleza? Então é isso aí, galera, vamos mostrar pra vocês aqui a nossa segunda opção de time tiro curto. Antes, vou pedir pra você aquele favorzaço de sempre, galera, que é de você se inscrever no nosso canal, dá essa moral pra gente aí, dá essa força pra gente se inscrevendo no canal, deixando o like que ajuda demais, clicando no sininho pra receber todas as notificações quando a gente soltar o vídeo novo. Siga a gente lá nas redes sociais, que hoje ainda sai as 4 dicas rápidas pra você que não tem muito tempo de assistir um vídeo ou de pegar as nossas lives. Aí vai lá no TikTok, no Instagram, no Kawaii, em todas as plataformas, @NerdSports360, e pega essas dicas rápidas, além das curiosidades do futebol, notícias que a gente coloca lá de última hora. Vai lá, dá essa força pra gente lá, seguindo a gente, e claro, pegando o nosso conteúdo. Pedir para você também, galera, deixar o like aqui nesse vídeo e deixar um comentário. Deixa qualquer comentário, um joinha, um emoji,
ou deixa o seu time aí pra gente dar uma analisada que eu respondo todos os comentários, beleza? Dá essa força pra gente que a gente tá crescendo pra caramba na plataforma e vamos continuar nessa pegada aí de 2024, tá bom? Tem também a nossa live, tá? Todos os dias temos live às 18 horas e teremos live também pós-rodada, analisando os desempenhos aí dos nossos times nas rodadas do Cartola, do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, mostrar pra vocês agora aqui como ficou montado o nosso time. Primeiro aqui o nosso banco de reservas com o Lucas Arcanjo, já deu pra ver aqui que o lateral é bem baratinho, que eu nem tive como colocar aqui um reserva. Camutanga aqui, ó, de zagueiro, Barreto aqui no meio de campo e o Ferreirinha aí no ataque, tá? E o nosso time ficou montado com Gustavo, goleirão do Criciúma, Claudinho e Marcelo Hermes nas laterais. Tô pensando em jogadores baratos para poder dar uma equilibrada e quem sabe ganhar uma cartoletinha aí nesse time, tá? Fechamos também aqui Arboleda e Diego Costa na dupla de zaga, pensando naquele SG que eu falei entre São Paulo e Fortaleza. Acredito que será um 0 a 0 esse jogo. No meio de campo vamos colocar o Mateuzinho custando 4, o Matheus Pereira custando 9 e o Alan Patrick custando 16. Esse time ficou um pouco mais caro, mas é um pouco mais ousado. Colocamos também o Dineno do Cruzeiro no ataque, Alejandro da equipe do Vitória aí, fechando também as 7 cartoletas e fechamos com o Ener Valencia, pensando aí em gol dele para nessa rodada, tá? Então vamos de Ener Valencia. E o capitão é ele, Ener Valencia, Eduardo Cudê é o treinador, tá bom? Então é isso aí, galera. 2 times aí, tiro curto, como eu falei pra vocês aí, bem mais ousado, com mais peças aí um pouco mais caras, mas com potencial, tá? Deixa aí nos comentários, como eu já disse aí, se você ficou com alguma dúvida, ou se você quer mandar o seu time aí pra gente analisar, ou deixa aí só um emoji ou um joinha pra fortalecer. Um forte abraço a todos, uma boa sorte nessa primeira rodada de Cartola FC, que Deus abençoe a todos nós e tchau!